Uma atmosfera de profundo silêncio e paz abraça aqueles que visitam a cripta da quarta estação da Via Sacra em Jerusalém. Ela está situada sobre a igreja de Santa Maria do Espasmo, onde se localiza a sede da comunidade armênia católica na Terra Santa. Aqui no coração da Cidade Santa, o Santíssimo Sacramento é exposto para adoração diária em um tríptico de bronze criado por um artista polonês. Fechado, este retrata Jerusalém terrestre, com o crucifixo e a celebração eucarística. Aberto, a Jerusalém celeste é apresentada. As duas oliveiras e os cordeiros situados nas duas asas simbolizam as duas testemunhas do livro do Apocalipse. A forma do ostensório na parte central evoca a figura da Virgem Maria, que incorpora a igreja e é a mulher que segura o Cristo Eucarístico em seu abraço. Longe do barulho que perpassa a cidade velha, causada por povos de várias raças, culturas e religiões, a cripta da Igreja Católica Armênia de Jerusalém é um precioso local de recolhimento e graça, um local de bênçãos. Questa cappella giù, proprio per l'adorazione, è stata aperta. Esta capela foi inaugurada no dia 24 de março de 2009. Nossa pequena comunidade veio logo no início do mês para preparar este momento. Uma adoração pela paz e pela unidade, especialmente entre os cristãos de Jerusalém. Esta é uma necessidade fundamental. Especialmente fra i cristiani di Gerusalemme, che è una necessità grandissima questa. Um dos destaques das estações da Via Dolorosa, a quarta estação é tradicionalmente identificada como o local do encontro de Jesus com sua mãe no caminho para o Calvário. Este encontro é comemorado por um mosaico representando duas sandálias, que datam os primeiros séculos cristãos, sendo até mesmo associados com uma igreja bizantina que estava antigamente no local. O nível deste achado arqueológico é relacionado ao tempo de Cristo e a quarta estação é o único local naquela região em que ele pode ser visto. Também outros restos arqueológicos interessantes, o que faz deste local importante não só do ponto de vista espiritual, mas também por razões históricas, arqueológicas e artísticas. A sede da Igreja Armênia também acomoda a terceira estação, onde celebra a primeira queda de Jesus sob o peso da cruz. Essa representação é comemorada em uma capela do 15º século, renovada em 1847. Uma parte daquela que era uma rua bizantina pode ser vista entre a terceira e quarta estações. No tempo de Cristo, esta rota formou um segundo cardo, conectando o portão de Damasco com o portão sul de Jerusalém. A presença armênia em Jerusalém data aos primeiros séculos do cristianismo e tem dado ao patriarcado armênio ortodoxo um importante papel como guardiães dos lugares santos. Em contraste, a presença da Igreja Católica Armênia, que se separou da Armênia Ortodoxa em 1741, é relativamente recente. Solo nel 1854 che un sacerdote è stato inviato qui. Em 1854, um sacerdote, padre Seropeta Vitian, foi convidado a vir aqui. Ele desejava construir uma igreja armênia em Jerusalém. Ele foi seguido por padre Ovaquim Tumayan, um sacerdote nativo de Jerusalém, que comprou essa terra e então fundou a igreja e o convento. Ele iniciou a construção em 1885, terminando-a em 1905. Ha cominciato nel 1885 a costruire e bâtir la chiesa e poi finalmente al 1905 la chiesa è stata completamente fatta.
Antes de 1741, a história desta Igreja Católica Ocidental compartilhava sua autonomia com a Igreja Armênia Ortodoxa, também chamada de Igreja Armênia Apostólica. Seu apogeu foi alcançado entre os séculos 9 e 10 e é comprovado pelos impressionantes feitos arquitetônicos e artísticos, como também os escritos de São Gregório de Narek, grande poeta e místico armênio. Gli armeni sono stati evangelizzati dai primi secoli dagli apostoli Bartolomeo. Sabe-se que a Igreja Armênia foi evangelizada pelos apóstolos Bartolomeu e Tadeu, conforme uma antiga tradição, mas a Igreja foi efetivamente fundada em 301, quando São Gregório, o Iluminado, veio para a Armênia e propagou a fé cristã. A Armênia foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião do Estado. Portanto, destacamos a nação armênia como o primeiro país cristão. E perciò dunque chiamiamo la Chiesa armena prima nazione cristiana come tale. Assim como as igrejas copta e síria, a Igreja Armênia é considerada como uma igreja não calcedoniana. Os armênios não participaram do Concílio de 451, como eles estavam sob ataque dos persas. No VI século, eles finalmente se separaram da Igreja bizantina. Depois do estabelecimento do reino armênio na Sicília, a passagem dos cruzados em direção aos lugares santos no 12º século criou-se a oportunidade de uma forte ligação com a Igreja Católica Romana. Ao mesmo tempo, a chegada das ordens franciscanas e dominicana na Sicília introduziu a Igreja Armênia ao Ocidente, bem como ao pensamento filosófico e escolástico. A aliança entre as duas igrejas foi fortalecida pelo acesso de 3 princesas armênias, incluindo a famosa rainha Melisende, para o trono do Reino Latino de Jerusalém. No entanto, a união formal alcançada em 1198 jamais foi aceita pelos armênios da Cilícia e veio a anular-se definitivamente em 1375. No Concílio de Florença, em 1439, o decreto Exsultate Deo previu a reunião da Igreja Armênia com a Igreja de Roma. Embora isso nunca fora aplicado, o documento proveu uma doutrina base para o estabelecimento da Igreja Armênia Católica em 1741. Em 1741, alguns bispos pediram pela unidade com Roma, com a Igreja Católica, com o Papa Bento XIV. O primeiro patriarca foi Abraão Ardzivian. Muitos aderiram depois, e agora estamos no 19º unido a Roma. Più patriarchi, adesso abbiamo il 19º, sempre in unione con Roma. O patriarcado armênio católico da Sé da Cilícia e agora ocupado por sua beatitude Nerses Bedros XIX Tarmoni, ele é a autoridade máxima da Igreja Católica Armênia. Depois do genocídio de 1915 a 1916, no qual a comunidade armênia da Turquia foi dizimada, o patriarca mudou-se novamente de Constantinopla para Bizumar, no Líbano, onde situava-se antes de 1867. Em Jerusalém, Belém e Jafa, a Igreja Armênia Católica tem em torno de 100 famílias, compostas de mais ou menos 400 pessoas. Mais ou menos o mesmo número sucede em Amã, na Jordânia. Muito pequena, mas estreitamente unida, essa comunidade na Terra Santa. Os católicos armênios são muito bem integrados dentro da sociedade local árabe e israelense. 700 mil formam os armênios católicos mundialmente, com particular ênfase de suas comunidades na França, nos Estados Unidos, Argentina, Austrália, Líbano e Síria. Na Armênia, seguindo a independência nacional de 1991 e o estabelecimento da eparquia da Armênia, com um pequeno seminário na Europa Oriental, o número de fiéis praticamente dobrou nos últimos 10 anos.
A Igreja Armênia tem muitos institutos educacionais em todo o mundo. Eles são administrados por suas próprias congregações, as Irmãs da Imaculada Conceição e a também conhecida Congregação Mequitarista, recebendo posteriormente muitos refugiados na ilha de São Lázaro, em Veneza, no qual tornou-se o mais ativo centro do renascimento intelectual e cultural armeno no século XVIII. Apesar de poucos na Terra Santa, a comunidade armênia católica conduz várias atividades sociais e religiosas, começando a já mencionada anteriormente adoração eucarística, que traz juntamente não só os armênios, mas outras várias denominações cristãs, até mesmo atraindo alguns judeus e muçulmanos. Già il sogno era quello di fare qui un centro eucaristico, un centro di adorazione, un centro di accoglienza per tutti. Houve um desejo de se criar um centro de adoração eucarística aqui, um local onde todos os cristãos fossem bem-vindos, católicos e ortodoxos, mas também muçulmanos. Alguns nos visitam, como também hindus. Ela é aberta a todos. Eles vêm, se sentam, alguns permanecem ali algumas horas em silêncio, ou outros ficam do lado de fora sentados nas cadeiras. Muitos ficam ali, eles assistem, nos olham. Uma mulher uma vez veio e entrou na capela e se ajoelhou diante do ostensório. Vedo che ci sono degli ortodossi che in punta di piedi entrano dentro, si siedono dietro in fondo. Agora eu vejo que ali alguns são de fé ortodoxa. Eles vêm muito discretamente. Alguns permanecem lá atrás e rezam. Outros se aproximam e se ajoelham. Silenciosamente, devagar, com altos e baixos, esse movimento começa a crescer. Estar diante do Santíssimo é maravilhoso. Cria comunhão. Poter stare qui insieme davanti a lui direi è il massimo. Crea comunione, crea comunione. Somando-se a isso, a Igreja Católica Armênia também possui um centro juvenil e uma hospedaria situada no convento da terceira estação da Via Sacra, que procura atender às necessidades de muitos visitantes dos locais sagrados. This is a guest house that pilgrims, tourists. Recebemos aqui peregrinos, turistas de todas as partes do mundo, como Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, entre outros. Temos muitos peregrinos da Alemanha. No complexo que abriga o convento vivem muitas famílias. And inside there are some families living in the convent. Tipicamente, só peregrinos armênios católicos do Ocidente visitam a Terra Santa. Os peregrinos do Oriente Médio enfrentam dificuldades que fazem de sua viagem algo impossível. Todas as sextas, a custódia da Terra Santa passa por aqui fazendo sua via sacra semanal. Esse momento também atrai muitos peregrinos que se unem nessa caminhada, como também cristãos locais e representantes das várias congregações religiosas. As igrejas armênias católica e ortodoxa compartilham de uma sinergia social. The Armenian Catholic Church, it doesn't have a lot of activities because it's a very small. A Igreja Católica Armênia não possui muitas atividades porque é muito pequena. Por isso, para o grupo de escoteiros, todas as crianças armênias católicas vão para a comunidade armênia ortodoxa para se juntar aos escoteiros. So we don't have an Armenian Catholic school, but there's an Armenian Orthodox school that a lot of children go to. Uma característica única do patriarcado da Igreja Armênia Católica é sua localização dentro do centro do quarteirão muçulmano, bem na interseção usada também por membros da comunidade judaica. It's very nice, but it's also kind of hard. É muito belo, mas também complicado, devido à diferença entre as culturas. Você vê muita gente durante o dia, o que é às vezes demais, mas é algo belo. Nós acabamos nos acostumando a isso. Toda a nossa vida nós temos estado juntos. A maioria dos meus amigos, por exemplo, são muçulmanos. A riqueza da liturgia armênia e seus ritos, orações e canções refletem a história e o caráter da Armênia, história marcada por uma profunda e permanente fé cristã, por muitas batalhas para defendê-la e pelo testemunho de muitos mártires.
liturgia armena intanto ha una lingua che è molto bella. Io la trovo molto musicale. A liturgia armênia é caracterizada por seu idioma, no qual eu considero muito belo e musical, e também por suas melodias específicas. Elas têm uma totalidade triste. Isso me parece que traduz a nação armênia e suas montanhas. Eu sinto a sacralidade da liturgia muito vivaz. Eu sinto molto viva la sacralità in questa liturgia. È un continuo chiedere al Signore benedizione e perdono. Os pedidos contínuos por perdão e bênçãos. Também é uma glorificação contínua ao Pai que é incessante. Não se passa a metade da sentença sem uma ação de graças. Glorificação e súplica com o Kyrie eleison. Também há as bênçãos. O celebrante continuamente abençoa o povo e lhes oferta a paz de Cristo. Richiesta di aiuto col Kyrie eleison, con il Signore abbi misericordia, in particolare questo. E la benedizione. E durante la celebrazione da parte del celebrante un continuo benedire il popolo, donare la pace di Cristo al popolo. A igreja armênia é particular entre as igrejas do Oriente porque ela usa somente uma forma de anáfora, aquele estabelecido por Santo Nesses de Lambron no século XII, substituindo os textos gregos e siríaco previamente usados nas celebrações. A língua litúrgica armênia é única e seu alfabeto, criado no IV século pelo monge Mesrop Machotes, é o orgulho da nação armênia. A liturgia armênia é diretamente derivada dos antigos ritos da Cidade Santa. Isso está também refletido nas típicas características internas de suas igrejas, onde, por exemplo, uma cortina é usada ao invés do iconostase bizantina, isto é, um antigo costume tomado da Igreja de Jerusalém, no qual foi assimilado do templo judaico. A liturgia armênia católica é quase idêntica à da Armênia ortodoxa. La sola differenza che abbiamo è che durante il memento loro evidentemente fanno... A única diferença é que o nome do patriarca ortodoxo é pronunciado primeiro, enquanto que nós mencionamos o Santo Padre primeiro. Mas, em geral, o credo é o mesmo. Todos os ritos são muito similares. Não há muitas diferenças. Però, in genere, il credo è esattamente lo stesso. Tutti i riti sono quasi parecchi, non c'è molta differenza. A prática da deposição do Santíssimo Sacramento no tabernáculo, de sua exposição e adoração, é assimilado do rito latino. Comunità armena, questo per noi è bellissimo, tutte le domeniche dopo la celebrazione eucaristica nella quale si consacra l'ostia per l'adorazione. Depois da celebração eucarística, onde a hóstia é consagrada, toda a comunidade armênia desce para a cripta cantando. Isso é magnífico. Eles anseiam por isso. Para mim é um sinal de que eles amam a Eucaristia. Questo lo trovano quasi un diritto della comunità, no? Lo cercano proprio, lo aspettano. Questo è molto bello, questo vuol dire amore all'Eucaristia. Há diversos ritos tradicionais cheios de simbolismo, como a bênção dos 4 cantos do mundo, chamada Andastan, que é realizada no Domingo de Ramos, no dia da Páscoa, em Pentecoste e em várias outras celebrações. Há um outro rito usado durante a vigília da Quinta-feira Santa. Più bei canti liturgici si trovano in questa serata. Nós temos um rito especial. Para mim, um dos mais belos hinos que temos é cantado durante essa celebração. Há também um modo particular de ler os evangelhos. Primeiramente, nós acendemos 12 velas, com uma no meio, representando Cristo com os 12 apóstolos. E assim prosseguimos lendo os evangelhos. A cada vez, 2 velas são apagadas, até restar apenas a que simboliza Cristo. Que rimane solo, senza aiuto, e tutti gli apostoli sono andati via. Os ritos da Sexta-feira Santa são muito evocativos quando os fiéis se reúnem devotamente em torno do Cristo morto após sua deposição da cruz. A herança artística cristã é compartilhada por todos os armênios, católicos e ortodoxos, particularmente os muito bem conhecidos manuscritos, com seus bordados em vermelho, o famoso bolos armênio, que é um background de argila ocre usado para ornamentação. Outro trabalho muito conhecido é o trabalho em ferro e a cerâmica.
As cerâmicas que estão no Domo da Rocha são criações dos artesãos armênios. Essa mesquita é um dos mais famosos locais sagrados para os muçulmanos e está edificada no local que era antes o templo em Jerusalém. Com suas linhas claras e bem definidas, a arquitetura armênia é carregada de influência bizantina e persa, os dois impérios do qual a Armênia havia conquistado sua independência. As igrejas armênias são caracterizadas pelo típico cibórium ou copa octagonal sobre o altar, no qual o celebrante realiza o ofício, estando de costas para a Assembleia. A cruz é onipresente no cristianismo armênio a nível litúrgico, ao menos 4 festas são dedicadas a ela. E sob o ponto de vista artístico e simbólico, ela serve não só para relembrar os muitos sofrimentos suportados por Cristo, mas também, acima de tudo, como um sinal de vitória. Os armenos são também chamados adoradores da cruz, porque onde quer que eles vão, eles fazem cruzes. A cruz armênia é normalmente sem o crucificado. Por nossa causa, o Cristo ressuscitou, então ele não está mais na cruz. Sempre dico che questa croce che è ornata di fiori, dunque vuol dire che la croce non è Sempre digo que essa cruz decorada com flores significa que a cruz não é um pedaço seco de madeira, mas sim cheio de vida. Como acontece em outros ritos, não há bênção sem a cruz, porque a cruz ajuda o sacerdote a ser, através dela, um doador de bênçãos. Perché la croce aiuta il sacerdote a dare la benedizione mediante il crocifisso. Aberta ao ecumenismo desde o início, a Igreja Católica Armênia deseja primeiramente, antes de tudo, ter um diálogo real com a Igreja Ortodoxa Armênia, cuja sede está na Armênia. Siamo in molte buone relazioni, non c'è nessun problema, però un vero dialogo non esiste, purtroppo. Nós temos um bom relacionamento, não há problema, mas também não há um real diálogo. Também se deve ao fato de que a Igreja Apostólica Armênia prefere manter um diálogo direto com a Igreja de Roma, o que para nós é um pouco difícil de lidar. Io credo che questo spetta anche alla Chiesa di Roma di dire agli armeni apostolici, ma bisogna fare anche in dialogo con i cattolici. Minha opinião é que a Igreja de Roma convide os armênios ortodoxos a iniciarem um diálogo direto conosco. De fato, isso já tem iniciado na Armênia. Meu antecessor, que agora é arcebispo lá, no dia 6 de janeiro, participou do Natal ortodoxo no Patriarcado de Ekmiadzin, juntamente com todo o clero católico armênio. Isso é o primeiro passo. Temos também muitas boas relações com os protestantes na Armênia. Questo è un primo passo. Abbiamo anche relazioni molto buone con i protestanti, gli armeni protestanti. Nas encruzilhadas entre as tradições ocidentais e orientais, a Igreja Católica Armênia fortemente e destemidamente expressa como um testemunho autêntico de uma comunhão efetiva. É o mais fundamental desafio para a Igreja nos tempos de hoje. Isso é uma verdade em Jerusalém, que é o primeiro lugar de encontro para os cristãos. Quello che ci manca è quello più insistente per me è la comunione. Enfaticamente, para mim, nós carecemos desta comunhão. Encontrar uma maneira na qual um se sacrifique pelo outro, encontrar uma associação igual à dos apóstolos. O desafio é testemunhar um cristianismo não institucional. Nós deveríamos sempre tentar apresentar-nos como um modelo, um bom exemplo diante de todos aqueles em torno a nós, judeus e muçulmanos. Gerusalemme dovrebbe essere, come si dice sempre, il simbolo della Jerusalém devia ser o centro da paz. Sendo assim, o diálogo religioso deveria partir daqui. Eu penso que nós precisaríamos tomar importantes decisões, especialmente no tocante à celebração das festas conjuntamente. Acho que há uma carência de comunicação, porque tudo é permitido hoje em dia, exceto o que se diz respeito aos assuntos sacros. É talvez fácil ver isso na Igreja Católica, que possui diversos ritos, mas é unida na mesma fé.
O difícil é realizar essa unidade celebrativa entre católicos e ortodoxos. Para isso acontecer, um grande passo deveria ser tomado nessa direção. Se a Igreja Católica e a Ortodoxa assumirem essa grande iniciativa, todos os outros seguirão. A Chiesa Cattolica e quella ortodossa che dovranno fare, a me sembra un grande passo verso questa unità.